Boa noite, na paz do Senhor. Um saludo desde aqui de Espanha. Antes de começar o vídeo, queria pedir a vocês que compartilhem, que dê o seu like, porque isso é muito importante para alcançar outras vidas. Hoje eu quero falar com vocês sobre um pouquinho, como sempre o irmão Vitor usa, transbordar em outras vidas. E como podemos transbordar em outras vidas e da influência que nós temos na vida de outras pessoas. Nós também sofremos influências, é verdade, mas hoje eu quero falar somente da influência que nós podemos exercer sobre outras pessoas. Hoje nós vamos ler no livro de Esther, no capítulo 4, do versículo 14 até o 17. Mas nós bem conhecemos essa história, sabemos que Esther foi eleita rainha e ela foi decretado por Amã que exterminaria com todos os judeus. Então, no capítulo 4, no verso 14, nos começa falando assim: o seu tio Mardoqueu, uns dizem que é primo, dizendo para ela, mandando uma mensagem para ela, dizendo: porque sei que se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que Esther lhe ordenou. Primeiro, Mardoqueu lhe chamou a atenção, porque ela estava naquele lugar, naquele tempo, porque Deus já sabia que Amã iria induzir o rei a fazer esse decreto para exterminar com o povo judeu. E logo Esther tomou a atitude, qual foi? De levar ao povo que jejuasse por ela, porque ela entraria na presença do rei. Mas ela teve uma influência muito grande sobre o povo. Ela não disse ao povo por que eles tinham que jejuar. Quem sabia do decreto era mais do que o povo sabia do decreto, mas imediatamente, através da sua influência, ela levou o povo a um jejum de 3 dias e 3 noites, inclusive os animais. E aí nós sabemos todo o desenrolar da história. Sabemos o que sucedeu, sabemos que o povo, em obediência a Esther, né, às ordens dadas por ela, cumpriu e o povo saiu vitorioso. Deus mudou o decreto. Então, Esther era uma mulher de influência. Tanto que quando ela convidou o rei para ir jantar, né, ela teve essa sabedoria e ela foi tratando o rei ali, influenciando de uma maneira muito especial, porque era uma mulher muito bela, sabia como se comportar, sabia como falar. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Nós, no dia a dia, influenciamos em outras vidas, com as nossas atitudes. Se você é otimista, por exemplo, bem de falar alguma coisa, alguma tragédia. Eu, por exemplo, eu gosto de sempre tirar as coisas boas no meio da tragédia. Porque não existe nada sem propósito, né? Então, eu procuro ver as coisas boas e as pessoas dizem: não, você é muito otimista. Não seja questão de otimismo. É a questão de saber o Deus a quem eu sirvo. E que Deus não perde a oportunidade para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas e de usar as nossas vidas para influenciar outras vidas. Porque através das nossas atitudes, nós influenciamos outras vidas, ainda que não venhamos a perceber. Ainda que. Existe uma planta chamada dente de leão que nós conhecemos muito bem, todo mundo quando era criança brincava, aquela bolinha que a gente pega e assopra e ela espalha a semente dela por muitos lugares, e muitas sementes vão a um lugar que nós não vemos, voam muito alto e vão muito longe e brotam em outra terra que nós nem sequer sabemos.
Isso se trata da influência, isso se trata de transbordar em outras vidas. Quando nós influenciamos outras vidas através das nossas atitudes, através da nossa fé, do nosso modo de ser, do nosso modo de falar, a resposta às situações que vêm sobre nós, como foi o caso de Esther, como que reagimos, estamos sendo observados a cada momento. A cada instante as pessoas estão nos observando. As pessoas estão olhando no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Os seus filhos observam a tua atitude, as tuas respostas, as situações que vêm ao seu entorno. E aí você se pergunta, como que eu posso, a parte disso, ajudar outras pessoas? Aqui nós tratamos com pessoas que estão passando por desertos, uns desertos de relacionamentos, outros no trabalho, outros na saúde, financeiro, né? Mas quando nós entramos num deserto, nós encontramos com pessoas com situações totalmente diferentes da nossa, né? Com problemas diferentes dos nossos. E aí você olha e diz assim, o que eu vou fazer? Se eu estou precisando de ajuda, se eu estou precisando de um abraço, se eu estou precisando que alguém me carregue no colo. E eu te digo que comigo, pastor, Deus falou para mim, você vai dar do que você não recebe. E é muito interessante que você começa a desenvolver aquilo que Deus já colocou no teu coração. Você já começa a pôr em prática as qualidades que Deus te dá, os teus dons. E quando, sem menos perceber, você está influenciando, ajudando a outras pessoas e automaticamente isso retorna para você, porque nós sabemos que tudo que nós semeamos, nós colhemos. E retorna para você tudo isso. As palavras de bênção, um conselho, uma atitude, uma ajuda, um socorro. Tudo isso reveste você, porque afinal nós estamos semeando, como essa semente do dente de leão que nós sopramos e vai para longe. Eu posso influenciar, ou transbordar, como diz o irmão Vitor, que gosta de falar transbordar, e eu acho muito interessante essa palavra, transbordar a vida de outra pessoa, e essa pessoa automaticamente está sendo influenciada por mim, e ela vai aprender a transbordar em outra vida, a ser influência em outra vida. Mas as nossas influências têm que ser boas. Temos que influenciar de uma maneira positiva, para que as pessoas possam também semear boa semente. Eu li um livro que é muito interessante, que eu aprendi muito dele, e que tem o começo do livro fala assim, havia uma jovem passeando na praia, e ela viu uma senhora maior, correndo umas conchas de mar e jogando de volta para o mar. E ela ficou observando aquilo, porque as ondas eram muito fortes, e nós sabemos que quando a maré está assim meio revolta, elas jogam as ostras, né, tudo que está no mar, para a terra, para a areia. E a senhora colhia as conchas e jogava de volta para o mar. E ela perguntou, por que a senhora está fazendo isso? A senhora não está vendo que o mar está trazendo de volta? E ela disse, nesse momento, para essa aqui faz a diferença. Então, nós temos que entender que às vezes nós olhamos e vemos as circunstâncias, parece que não tem solução, que nós não podemos fazer absolutamente nada, nos sentimos incapazes ou simplesmente observadores da situação do outro. Simplesmente olhamos, nos lastimamos, sentimos pena e dizemos, que diferença vai fazer se eu fizer alguma coisa? Se eu disser uma palavra de consolo, se eu lhe der um abraço, se eu disser, conta comigo, se eu lhe der um conselho. Muitas vezes nós olhamos assim. Não vemos como ajudar, às vezes não sabemos realmente como ajudar, mas quando nós nos colocamos inteiramente à disposição do Senhor e nos colocamos nas suas mãos, o Senhor nos capacita, o Senhor nos orienta e Ele nos ajuda. Porque Ele é o nosso socorro bem presente. E nós queremos ser também esse socorro na vida de outras pessoas. Ainda que a minha grama esteja muito queimada, né? Que nós temos esse ditado aí no Brasil que sempre diz que parece que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha, porque ele está numa situação melhor do que a minha, e eu não tenho nada para oferecer. Muito pelo contrário.
nós temos sempre algo que oferecer. Nós temos algo de bom dentro de nós, primeiro que é a presença do Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos leva a caminhar com uma visão diferente. Quando nós realmente permitimos esse transbordar do Espírito Santo dentro de nós, é necessário que ele primeiro transborde dentro de nós, nos guie os nossos passos, e nós aí automaticamente começamos a ser influenciadores na vida de outras pessoas. Eu vejo assim, você quando faz uma comida, você coloca o sal, põe a comida na mesa, serve para as pessoas, para a tua família, por exemplo. Eles, quando olham para a comida, eles não veem o sal que está na comida. Mas quando eles provam da comida, eles notam o sabor que tem na comida. E assim é a influência na vida das pessoas. Eu, às vezes, só no meu caminhar, nas minhas atitudes, que vem tantas situações, vem tantas circunstâncias, eu passei uma situação difícil, constrangedora, e eu simplesmente fiquei calada. No meu trabalho, na cafeteria, nesse dia o senhor da cafeteria estava muito nervoso, que ele tinha se equivocado, tinha dado de alívio para os seus empregados, e havia muitíssima gente, ele não estava dando conta. E eu não lembro exatamente o que foi que eu falei com ele, ele me respondeu mal diante de todo mundo, E uma companheira de trabalho virou para mim e falou assim: Vilma, você não vai responder ele? Eu falei assim: olha, primeiro que eu não tenho que descer ao nível dele. Eu sou uma serva do Senhor. E outra coisa, envergonhado ficou ele, não eu. Porque todo mundo olhou para ele e não olhou para mim. E com essa minha atitude, ela mudou a atitude dela. Esse homem, ele era muito desagradável. Graças a Deus, é uma pessoa hoje totalmente diferente. Porque a minha atitude, eu não constrangi ele, não envergonhei ele, eu podia ter respondido à altura. E hoje em dia, meus irmãos, eu digo para vocês, assim, é incrível. Hoje de manhã, quando eu fui tomar o café, ele me viu passar e falou pro camareiro assim: já pediu o pão dela? Porque eu tomo pão especial, eu tomo pão de integral por questões de saúde. E ele virou e falou assim: já pediu o pão dela? Aí o camareiro falou: sim, já está tudo pedido. Então, hoje em dia, a minha maneira de ser, a presença do Espírito Santo na minha vida, fez com que ele visse algo diferente em mim. E eu influenciei ele a hoje em dia ter uma atitude totalmente diferente, inclusive com meus companheiros, que ele era grosseiro, ele era muito grosseiro. E ali ele aprendeu, né, vamos dizer assim, a me respeitar os demais, porque a minha atitude influenciou na vida dele. A minha reação nesse exato momento, que eu tinha todo o direito do mundo de ser grosseira com ele, no mesmo nível, talvez até maior do que o dele, fez com que ele visse a diferença. E já se passou muito tempo, já creio que quase 2 anos que aconteceu isso, mas eu estou colhendo fruto até o dia de hoje, da semente que eu plantei. Então vale a pena você investir na vida do outro, vale a pena você colher as conchinhas que o mar está jogando para fora e devolver ao mar, porque para essa concha vai fazer a diferença. Na praia das nossas vidas, vamos dizer assim, tem muitas conchas que estão perdidas, mas se nós pudermos pelo menos uma, nos dedicarmos a influenciar e transbordar em uma vida, vale a pena. Vale muito a pena. Que Deus abençoe a vida de vocês.